O Grifo é um software focado para quem presta serviço automotivo, então quem trabalha com carro, moto, caminhão, que a gente consegue ajudar, né? A gente consegue ajudar desde a entrada do veículo até o retorno dele. Como é que a gente consegue fazer o retorno dele? Então a gente faz desde a entrada, que é abertura de OS, controle de pátio, gestão de estoque, emissão de notas fiscais, e a gente também tem um CRM dentro dele que faz o cliente voltar, né? A gente lembra o cliente da oficina voltar a fazer serviço através do WhatsApp. O início do Grifo foi em 2018, né? Eu fazia software sob medida, então eu estava com um pouco de serviço na época e pensei assim, eu vou pegar aquele projeto que era uma ideia minha lá do passado, estou com uma demanda baixa, então vou começar a desenvolver ele. Em 2019 a gente lança o Grifo, né? Então eu coloco ele no ar. Primeiro eu coloquei ele até como pago, né? E depois aí vi que precisava fazer muita coisa ainda nele para deixar ele realmente um software maduro. Ali pelo mês 6, né, aí eu relancei o Grifo, realmente eu botei ele no ar de volta, porque eu tinha bloqueado ele ali, fiz um monte de adaptação que precisava, coloquei ele no ar de graça. Aí ele ficou 2 anos e meio de graça no mercado para validação, porque aí a gente teve um total de 892 cadastros dentro da plataforma nesses 2 anos e meio, de pessoas que utilizavam o Grifo, não o tempo todo, tinha alguns que usavam o tempo todo, mas só que a grande maioria não, então foi muito sazonal e essas pessoas também traziam muitas ideias, né? E a gente absorvia essa ideia e aplicava. Quando a gente se conheceu, se não me engano, ainda não estava na versão paga, estava na versão gratuita, mas já tinha o produto validado, né, com muitos usuários já na plataforma. O que mais me chamou a atenção foi o fato de ele ser a própria startup, assim, né? Quando eu falei com ele, pô, cara, normalmente você fala de startup, fala do cara de visão de negócio, o cara que tem visão, né, do mercado, né, o cara que tem visão de produto e o cara que tem visão de tecnologia, né? Aí, pô, tu conversa com o Simão e tu fala, pô, mas esse cara é o cara que tem visão de produto, porque ele foi mecânico, né, do meio, ele tem visão de negócio, porque ele é um cara que analisa, né, de forma macro, assim, mercado, e ele é um cara de tecnologia, né, de produto de tecnologia, então ele é a própria startup. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção, eu falei, porra, muito massa aqui. Né, e eu lembro assim que, cara, esse negócio meio que não tem como dar errado, entendeu? Porque esse cara é empreendedor, tem todas as habilidades necessárias para fazer o negócio acontecer. E aí é ali que veio o despertar por, pô, queria fazer parte desse negócio. Como eu vivi, né, a oficina, eu sei chegar dentro de uma oficina e analisar qual que é a demanda dele. Os concorrentes, eles não têm isso, né? Eles não têm esse diferencial, porque eles entram numa oficina, eles acham que vão saber analisar, mas eles analisam às vezes com uma visão de programador. Eu tenho a visão de mecânico e eu tenho essa visão de programador. Então eu consigo conversar com essas duas mentes dentro da minha cabeça ali e dar match, né? Fazer funcionar as coisas. Em 2019, a maioria dos softwares de oficina era tudo instalado, que a gente foi um dos primeiros softwares web do mercado. A gente teve salto também da parte gráfica, né? Então o sistema ele é muito mais intuitivo. A gente fez o arroz com feijão muito bem feito naquele início. Depois a gente teve muitas atualizações dentro do sistema, né? Inclusive a parte da assistente virtual do WhatsApp. Hoje a gente tem outros concorrentes que já têm essa assistente virtual, mas só que o Grifo foi o primeiro software também a ter. Eu vejo assim que a assistente ela foi um diferencial bem gritante, só que a gente teve vários outros diferenciais que fez acontecer isso. Não só eu apenas, mas muitas pessoas falavam, porra, velho, tu tem um produto bom pra caralho, tem um monte de gente usando e tu não cobra sobre isso, né? Então isso é uma coisa que foi uma estratégia dele, eu acho uma estratégia bem acertada, fez com que o produto evoluísse muito, né? E que ele pudesse dar atenção só àqueles caras que realmente traziam opiniões que clientes, né, ou usuários que faziam sentido, e fez com que depois também a gente crescesse tão rápido por ter um produto muito bom. Quando eu comecei a vender efetivamente, foi 2021, se eu não me engano, eu peguei Covid, aí eu trabalhava com outros softwares, fazendo software sob medida,
E aí eu fiquei internado 5 dias no hospital lá, e aí veio na minha cabeça assim, eu tenho que fazer o que eu quero fazer. Aí, tipo, na minha cabeça, na minha concepção, naquele momento eu ia morrer. E aí, como eu ia morrer, eu pensei assim, cara, por que eu não tava fazendo o que eu já queria fazer? E aí eu peguei, eu tava lá no hospital ainda, mandei mensagem com os meus clientes ali que eu tava fazendo o software, falei, ó, eu vou entregar tudo até dezembro, e depois de dezembro eu não trabalho mais pra vocês. E aí foi isso que eu fiz. Aí em dezembro eu fiz o lançamento do Grifo, que ia começar em janeiro a ser pago, né? E aí em janeiro mesmo a gente já iniciou com 49 clientes, né? Então a gente já virou a chave já com clientes ali ativos e pagantes já, né? Então foi um negócio muito legal assim, né? Então esse foi o primeiro passo. Depois a gente tomou muito café, acho que a gente conversou bastante, né? Seguiu conversando. E aí um momento teve um almoço, né? Num clube ali, a gente almoçava algumas vezes também. E eu não sei como eu cheguei na ideia, não lembro assim, de falar, pô, cara, eu quero ser sócio desse cara. Eu quero estar junto, eu acredito nesse negócio, porra, gosto de falar com ele sobre o negócio, tu gosta de falar com ele, né, antes de qualquer coisa. E aí fiz uma proposta de investimento, uma proposta, cara, nada absurda, assim, um investimento bem semente mesmo. E aí eu acho que ele aceitou porque para ele também faz sentido conversar comigo, trocar ideia, acho que eu entrego valor. Então foi um investimento, mas não numa perspectiva de investidor, assim, pô, botei dinheiro, deixa eu ver agora as principais métricas mensalmente, mas mais de, cara, deixa eu pôr um pouco de dinheiro para mostrar que eu de fato quero correr risco contigo, né? Não como você, porque ele é o empreendedor, ele é o fundador, mas eu queria que ele percebesse isso. O motivo de fazer o investimento foi que, cara, eu quero que tu entenda que eu realmente acredito nesse negócio e que quero estar junto contigo. Hoje a gente atende oficina desde que o cara é sozinho lá dentro da oficina dele, trabalha só ele ou ele mais uma pessoa só, até oficinas também que tem 10, 15 elevadores, só que elas são médias, né, pro porte do padrão de mercado. E tem outras oficinas que são algumas esporádicas ali no meio, que a gente atende também a grande, né? Então a gente consegue transitar muito bem em todos os tipos de cliente. Hoje a gente atende desde aquele cara que ele veio do caderninho, né, do papel e caneta, e a gente atende muito bem também aquele cara que ele está migrando o sistema dele, ele está saindo de um sistema que às vezes não era focado para a oficina e ele está vindo para o nosso, ou às vezes vindo de um concorrente que era de oficina, porém não consegue mais atender ele e a gente consegue atender. Hoje o diferencial do Grifo é a facilidade do acesso e do uso do sistema em si. Então a gente está tentando trazer nessa visão de 2026, que as pessoas estão cada vez querendo um sistema mais fácil para tudo. O WhatsApp tem que ser simples, tudo tem que ser simples. O sistema, o RP lá da gestão da empresa dele também tem que ser fácil de mexer, também tem que ser objetivo, né? O Grifo hoje ele é totalmente online, então ele é web, né? Então não, vamos dizer assim, o cara acessa diretamente pelo link, ele vai acessar pelo computador, pelo celular, o sistema é totalmente responsivo, então vai funcionar muito bem no celular também, em tablet. Mas o foco dele principal, por ser um sistema de gestão, é ele funcionar no computador, né? Hoje eu percebo o seguinte, que o mercado, né, os nossos concorrentes, né, a gente, se tu olhar para o mercado e o volume de clientes de cada concorrente, a gente tem, é pequeno ainda, então a gente tem muita oficina para a gente trabalhar. Hoje, para olhar para as oficinas, elas geralmente estão no papel e caneta, estão no Excel ou estão num sistema muito antigo que não é para o mercado deles, né? Então a gente vê que a gente tem muito espaço. Hoje a gente é o quarto maior sistema do Brasil e a gente disputa agora querer chegar ao primeiro. Porém, chegando no primeiro, a gente fala em números de clientes, a gente chegando nesse número de clientes, a gente tem um vasto espaço ainda de conquista. Então o objetivo para médio para longo prazo é chegar em primeiro e para longo prazo ali é atingir primeiramente 1% do mercado, que é gigantesco, se for para olhar para esse número, e para longo prazo a gente conseguir atingir 10% do mercado, né? Uma última pergunta que ficou faltando. Por que grifo? O grifo ele vem de uma chave de grifo, né? Eu posso pegar a chave ali? Eu te mostrei. Posso pegar? Ele pega lá. Levado, cara, pra me mostrar, cara. O grifo ele vem por causa dessa chave de grifo, né? Quando eu comecei a idealizar o sistema, nome e tudo mais,
eu pensei, vou botar alguma ferramenta, né? O nome de uma ferramenta que seja fácil do mecânico ver, lembrar e se familiarizar. Porque eu via que o nome dos concorrentes era muito repetitivo. Eles são muito parecidos os nomes. Então, se é muito parecido, se esquece. E aí eu pensei assim, tá, beleza, foi, até que eu pensei no grifo, porque era a chave de grifo aqui, e se você olhar aqui a logo da empresa, ele até assimila também a cabeça aqui da chave, tudo certinho, e o G, né? E foi por causa disso, foi por causa dessa chave aqui que eu pensei, vou botar uma chave diferente, pensei chave 10, Philips, mas aí tudo não ia ficar legal, essa daqui foi a que mais bateu, e as cores da empresa também, né? Como eu olhei também no mercado, todos os sistemas eles eram as mesmas cores e não existia nenhum que era roxo, né? Aí eu botei o roxo para fazer esse outro diferencial. Então tudo é muito pensado, né? É pensado na logo, é pensado no nome, é pensado na cor da empresa, é pensado no posicionamento da empresa para a gente poder atingir os resultados que a gente tem hoje. Desde lá de trás, até uma época eu coloquei uma frase lá no meu Instagram, né? Que é impulsionando o setor automotivo ao próximo nível. Porque a minha visão sempre foi essa, assim, eu quero tirar o setor automotivo daquele, vamos dizer assim, anos de trevas ali, de ser arcaico e tudo mais. Trevas no sentido de não ter informação dos dados dele, e ser arcaico porque o cara usa um papel, usa alguma coisa que não é inovadora, né? Então, esse é o meu objetivo hoje, assim, é tirar aquela consciência que o mecânico, ele tá aqui, ele é simples, ele não sabe de nada, para ele começar a subir de nível, né? E até a gente chegar, talvez, o Brasil começar a entender que a oficina, ela é algo necessário de verdade para o nosso ecossistema como o Brasil, né? A gente olha a frota de carro, é gigantesca e todo mundo vai passar por uma oficina e todo mundo precisa que a oficina seja confiável, todo mundo precisa que o mecânico seja seja profissional. Então, o meu objetivo hoje como empresa é trazer isso. Tá? E a forma que eu encontrei é tendo um sistema de gestão e a gente conseguir fazer isso com o mercado, né? A gente tentar ajudar o mercado como um todo. E é de coração isso mesmo, eu quero trazer, elevar o nível de consciência do setor.